Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um ESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio e vídeo aqui no YouTube. Bem, estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016, estamos no dia 29 de agosto, é uma segunda-feira, sim, tem de bom ânimo se você está escutando de manhãzinha esse vídeo aqui, e se você já passou pelo primeiro dia, força cara, já passou o primeiro dia, amanhã é terça-feira, ok? Então vamos lá. Nosso tema do trimestre é que o papel da igreja na comunidade está sendo apresentado. E estamos estudando, estamos na semana 10, certo? Na 10ª semana, como Jesus conquistava a confiança das pessoas, certo? Estamos estudando um pouco sobre confiança. A gente já falou no sábado sobre um exemplo que teve o nosso prólogo. Depois a gente já falou um pouco sobre uma definição mais semântica de confiança ontem. E hoje vamos ver o que nós vamos estudar, certo? Afinal, primeiro nós temos nosso verso temático da semana, que está em Lucas 5, verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades, ok? Então vamos lá, espero que você esteja se esforçando para decorar. Eu também estou tentando, você vê que eu estou tentando tanto que eu ainda nem troquei de roupa, nem tomei banho. Você vê só, hein? Estou me esforçando. Bem, vamos lá. A igreja adventista está crescendo rapidamente em um país africano. Qual é o segredo disso? Os líderes da igreja disseram que há uma forte ligação entre esse crescimento e o serviço altruísta e incondicional dos membros da igreja em favor do quê? Dos habitantes das comunidades em todo o país. A confiança geral na igreja adventista chegou à atenção do presidente da nação. Ele compareceu a um grande congresso na entidade de serviços comunitários adventistas e agradou pessoalmente aos membros da igreja pelo serviço que prestam. Ele agradeceu pessoalmente, desculpa. Ao mesmo tempo, como representantes de Cristo, precisamos distinguir uma diferença muito tênue. Como Jesus fez, precisamos conquistar a confiança das pessoas, mas a confiança que elas depositarem em nós deve se dirigir para Ele. Somos meros canais. As pessoas veem algo de Cristo em nós. Altruísmo, amor, solicitude ou abnegação para o bem dos outros. E são atraídas para nós. Como sempre, porém, se olharem muito para nós, talvez não gostem do que verão. Ok, acho que eu vou parar de gravar vídeo. Porque somos todos pecadores. Portanto, precisamos sempre dirigi-las a Cristo, o único em quem elas podem depositar plena confiança. O restante de nós, mais cedo ou mais tarde, poderá desapontá-las. Eu acho que já fiz isso algumas vezes, mas tudo bem. Bem, pessoal, então esse foi o texto aqui importante para a gente falar, como a gente falou ontem, sobre então aonde está o foco, certo? As pessoas olham para você e vão, talvez, ok, venham a te exaltar. E aí você tem que se lembrar que não é você que elas estão exaltando, ou não deveria ser. Então você aproveita e mostra quem elas deveriam estar falando. Porque nós somos o quê? Né? Não vou dizer o que nós somos. Então, nós somos titica. Pronto, falei. Adoro falar essa frase. Esse uma professora na faculdade me ensinou a usar essa frase de um jeito legal. Bem, então, lembrar disso. Então agora nós vamos ler alguns textos de 1 Coríntios e vamos ver nestes textos quais problemas Paulo enfrentou na igreja de Corinto e se as pessoas da comunidade fossem convidadas para visitar esta igreja de Corinto e vissem estas coisas, o que elas iam pensar, certo? Então vamos ver, nós temos uma igreja que nós vamos ler sobre ela, de Corinto, na época de Paulo, e vamos ver o que as pessoas pensariam sobre isso. É difícil às vezes a gente se colocar no lugar dos outros, mas vamos tentar, certo? Então, 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 9, ok? 1 Coríntios 3, versos 1 a 9. Não dá para fazer 9 com a mão. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz,
eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Certo? Então esse foi capítulo 3, versos 1 a 9. Agora vamos ver capítulo 5, verso 1. Só o verso 1 do capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Foram esses versos. Então, vamos lá. Quais eram os problemas que Paulo enfrentou? Bem, primeiro problema, eu vou começar do início, né? Não vou começar do fim, porque foi o último verso que eu li. Vou deixar ele para depois. Primeiro, os problemas que dá pra gente ver é porque a igreja não tinha nenhum caráter real espiritual. A igreja estava tão preocupada com, ou talvez, coisas políticas, sociais, não sociais de ajuda à sociedade, como a gente discutiu durante todo esse estudo no trimestre. Caráter social de tipo, quem está com que cargo? Quem tem influência sobre o quê? Quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer aquilo? Ah, tal pessoa faz isso, eu não gosto. Esse cara faz aquilo que eu não gosto. Então, tem tanta intriga, tanta fofoca, tanto problema, que a igreja não se concentra no que precisaria, que é o trabalho. Está uma disputa de poder horrível. Depois você tem, por causa disso, ele chega ali e não pode... Paulo chegou e não pôde dar uma mensagem espiritual real, porque ele tem que ficar falando de coisas banais, que deveriam ser normais, já deviam ter sido abandonadas, deviam ter sido seguidas há muito tempo. E o povo estava ali ainda precisando engatinhar, certo? Ali na espiritualidade deles. Então você tinha esse problema de que causava uma série de outros problemas deles por causa da falta de espiritualidade deles. Alguns falavam, eu quero seguir este pensamento, o outro eu quero seguir aquele pensamento, e ficava essa briga dentro da própria igreja. Você provavelmente sofre com esse problema. Se você é da sua denominação, talvez você tenha, eu gosto desse pastor, eu não gosto daquele pastor, esse aqui fala um pouco diferente, esse aqui não gosta. Geralmente as igrejas têm problemas entre os jovens e os mais velhos, que ou os jovens são muito reformadores e querem que a coisa seja ferrenha em seguida, e os mais velhos querem com mais calma, ou acontece o inverso. Os mais velhos querem que as coisas sejam rígidas e os jovens querem uma coisa mais tranquila. Não é bem assim, é toda essa rigidez, não tem esse monte de coisa para ser seguido, tem que pensar no amor de Cristo. Então você tem sempre esse tipo de conflito, certo? E às vezes você tem realmente conflito entre opiniões de pessoas dentro da própria igreja que acabam formando polos. Tipo, um cara enxerga uma coisa de uma forma, outro enxerga de uma forma diferente, isso causa uma fissura. Então, quer dizer, igrejas que acontecem isso, elas na verdade não estão se focando no amor, estão se focando em polos, em pessoas. Eles estão olhando para pessoas, entendeu? É igual um animal andando na rua com uma tapadeira. Você não está vendo nada ao seu redor, você só vê aquilo. Está muito focado, sua visão está muito pequena. E isso não é a realidade, porque se você tem que olhar para Deus, se está todo mundo olhando para o mesmo lugar, entendeu? Como é que você pode dizer eu sigo esse, não sigo aquele? É complicado. Então agora, se você fosse alguém de fora para a igreja e falasse e visse, principalmente a parte do capítulo 5, tipo que a igreja é uma imoralidade absurda na igreja, ao ponto que incesto estava lá já, estava de boa. Então quer dizer, se você olhasse de fora, você ia falar o quê? Cara, esses caras aqui são tão ruins quanto os lá de fora. Eles estão aqui para quê? A gente costumeiramente tenta lembrar que a igreja é um hospital, que a igreja tem pessoas doentes, pessoas ruins, que a gente fala doente, são doentes pelo pecado, de que o pecado é uma coisa ruim. Eu acho que é a melhor coisa que a gente possa enxergar. Eu falei isso semana passada, focar no problema e não focar na pessoa. Então, se você é o pecado como uma doença, você realmente não só fala, você enxerga desse jeito, você enxerga que o pecado, ele é o problema e não a pessoa. Então o pecado é uma doença que tem que ser combatida, e a pessoa tem que sobreviver à doença. Então assim, somos todos doentes dentro de uma igreja, todo mundo está em pecado. Mas a questão é,
As pessoas estão ali para serem tratadas. E quem está no hospital tem que ser tratado, ou você sai do hospital porque você não quer o tratamento, você quer morrer lá fora do hospital. Entendeu? Então assim, uma pessoa que está dentro da igreja tem que aceitar ser tratada. Se ela não aceita ser tratada, ela tem que estar fora da igreja. Compreendeu? A pessoa não tinha que ser expulsa de uma igreja, ela tinha que ser consciente do que ela quer. Só isso. Então assim, se você, apesar de estar em pecado e aquilo ser um hospital, você está em tratamento. Você está em tratamento e a tua vida é aquele emaranhado de coisa maluca ali que vai rolando, o que for acontecendo vai acontecendo, eu não estou nem aí, eu vou cometendo meus erros, e eu sou eu, que se dane. Cara, você não está na igreja, cara. Você pode estar ali sentado, em pé, no canto, conversando, distraindo os outros, atrapalhando alguém. Mas você não está na igreja, cara. Entendeu? Então o que os outros iam pensar? Se você visse uma coisa dessa, você visse, mas as pessoas não têm arrependimento pelo erro que cometeram, cara, ninguém ia dar valor nessa igreja. Simples assim. Vamos lá. Naturalmente não temos que ser perfeitos ou ter uma igreja perfeita. Antes, atender às necessidades dos outros. Ao mesmo tempo, precisamos buscar ser o tipo de pessoa com quem, até certo ponto, os outros possam aprender a contar e em que possam confiar. E só podemos fazer isso na medida em que, fiel e diligentemente, nos importamos com as pessoas como Jesus se importava. Na verdade, não há dúvida que muitas desavenças e conflitos dentro de uma igreja desapareceriam rapidamente se os membros se concentrassem apenas em ministrar as necessidades das pessoas da comunidade e revelá-las o amor de Cristo. Ok? Então se a gente se focasse nisso, em revelar o amor de Cristo, a gente não teria um monte de outros probleminhas. Por que você briga com alguém só porque está fazendo outro tipo de trabalho que você não acha tão legal? Ou porque não concordou com a sua opinião? Você não deveria apoiar de uma certa forma? Entendeu? É tenso, é tenso. Bem, pessoal, ano bíblico, Ezequiel, capítulos 4 a 7, ok? Ezequiel, capítulos 4 a 7. Uma boa leitura para você. Se inscreve no canal, dá um joinha, avalie esse vídeo, por favor. Eu preciso muito disso, a gente precisa muito continuar esse trabalho. Pelo menos acho. E seria muito legal ter o seu apoio. Essa é uma forma maravilhosa de apoiar. Compartilhar nas mídias sociais também é uma outra forma maravilhosa de ajudar, ok? Mas deixe o seu joinha aí, por favor, e se inscreve no canal para continuar recebendo. Você pode ver que tem muito material. Você tem em torno de uns 200 vídeos já que você pode assistir, tá bom? E todos esses são aí de no máximo uns 10, 13 minutos, tá? Geralmente até eu tento fazer mais curto. Estou falando muito ultimamente. Ok, pessoal? Um grande abraço. Obrigadão pela paciência em me aguentar, pela sua audiência. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.